Olá, amigos, que todos tenham um belo domingo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 21 de agosto, a lição de número 9, ela tem como título Fundamento para o Louvor. A lição de hoje, ela menciona que o grande escritor russo, chamado de Fyodor Dostoiévski, ele havia sido condenado à morte, mas a sua sentença ela foi substituída no último momento. E ao falar sobre a sua experiência na prisão, ele declara, vejam o que ele fala: creia até o fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel, leve a sua oferta até mesmo assim e louve a Deus em sua solidão. Que declaração forte, né, meus amigos? E a lição de hoje, que está baseada no livro de Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 4 a 7, ali mostra que as Sagradas Escrituras nos faz um convite para todos nós, para nós recuperarmos, né, o hábito de nós louvarmos a Deus. E porque o agradecimento ao Criador do Universo tem que fazer parte de nossas vidas nos momentos bons e principalmente nos momentos maus. E na correria que nós temos no nosso dia a dia, e na negatividade que é muito comum no mundo e nas pessoas, principalmente hoje, né? Nós estamos assim retirando, desprendendo esse hábito de louvar a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Está lá em Salmos, no capítulo 44, versículo 8. Na igreja nós louvamos, né, a Deus juntos, né, com outras pessoas, mas durante o resto da semana, diariamente, podemos louvar a Deus individualmente, né, nos nossos lares, né, junto com a nossa família, onde o louvor ele une os cristãos. E nós desenvolvemos assim um relacionamento pessoal com Deus. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, no seu capítulo 4, ele diz que nós devemos louvar a Deus com alegria, e isto verdadeiramente é um dom de Deus, que quando bem vivido e tão assim contagiante para todos nós, ele é completo, que nenhuma circunstância adversa consegue destruí-lo, desanimá-lo. Mesmo que haja as piores coisas, o louvor ele ajuda a você suplantar as dificuldades. E por isso que o apóstolo Paulo ele pede que todos nós façamos até alguns, acho assim meio irracional, e às vezes acho sem sentido, e justamente isto, né, que nós devemos louvar, engrandecer o nome de Deus, porque é um ato de fé que se fundamenta não em nossa circunstância, no que acontece em torno de nós, mas na verdade sobre Deus, né, onde nós fazemos louvor não porque nós estamos nos sentindo assim bem, mas devido à verdade que há em Deus e de suas promessas que Ele fez a todos nós. O louvor é uma forma assim muito eficiente de nós batalharmos no mundo espiritual, pois através dele nós estamos demonstrando toda a nossa fé em Deus e que nós somos diferentes. Ali nós estamos demonstrando que a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, está naquilo que nós cremos, está no poder de Deus. Em João, no seu capítulo 8, versículo 31 a 42, ele diz que o louvor a Deus traz a libertação que nosso coração necessita. Vejam que frase linda. E assim nós faremos as nossas escolhas corretas, né? E o louvor faz nós perpetuarmos na presença de Deus. Saber que nós somos dependentes de um maravilhoso Deus. E se Deus te chama para o que você julga assim demasiadamente difícil, né, às vezes,
Alegre-se o seu coração, pois você está recebendo um chamado do Senhor, o Senhor que tudo criou. E ele será por uma nuvem de proteção e segurança para você, concedendo-lhe assim alívio no fogo das provações, nas maiores aflições. E ele será por fogo, o Senhor será por fogo, né? Aquecendo o seu coração, como chama o Espírito Santo. E é Ele que dá o consolo para você nessas dificuldades. É Ele que te guia e que te direciona no caminho que você deve andar. E o apóstolo Paulo, em meio às dificuldades, né, ele louvava a Deus e ele nos ensina a nós fazermos o mesmo. As tribulações, né, e sofrimentos que nós não compreendemos têm armazenado dentro de nós assim, forças espirituais que são originadas pelo louvor, para que nós possamos vencer. E o próprio Paulo confiava nisto, no Senhor, e ele sentia-se assim. Ele sentia com alegria de pertencer à família de Cristo, e mesmo nas circunstâncias de sofrimento, ele lembrava do sofrimento muito maior de Cristo por todos os nós. E ali, através do louvor, nós sabemos quem é o nosso Deus. Em tudo que nós fazemos por Cristo, nós somos os primeiros a ser beneficiados, né? Deus não se torna mais Deus porque nós louvamos, mas pelo fortalecimento e pelo amor que Ele tem para cada filho seu, para dar forças para vencer as aflições. E esse fortalecimento, ele dá-se mais experiência, né, conosco, com Deus, nesses momentos que nós estamos louvando. E ao vivermos assim Cristo, né, nós veremos que Ele sempre nos levará ao triunfo, à vitória. O que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, no versículo 4 a 7, que mesmo que você esteja passando por um crisol, aflições, sofrimentos, dificuldades, tem que procurar se alegrar, dar graças, mesmo estar passando por aqueles momentos, né? Mas tudo vai mudar, devido à sua atitude de compreender as coisas, né, como elas são, como elas acontecem, conforme está o grande conflito nesse mundo que todos sofrem. E através do louvor você vai transformando o seu coração para ter mais forças para lutar, enfrentar as aflições com bastante coragem. O louvor talvez não mude assim a doença, né, a enfermidade, ou talvez a situação grave que você está passando, mas vai melhorar a sua mente, né? Você vai ter mais sabedoria nessas situações. E isso que chama-se poder de Deus, né? É através do louvor que Deus lhe dá o poder para você poder suplantar as dificuldades. E quando o texto de Paulo assim está direcionando para o povo de Filipos naquele momento, mas também a todos nós hoje, que ele fala, em tudo dai graça. Não é para nós sermos hipócritas, né? Claro, em que nós falarmos que tudo está bom, mesmo com aquilo que está nos incomodando. Onde você está assim, descontente com aquele problema que você está. Mas isso pode ser um câncer, uma doença grave, né? Dores fortes. É claro, você não vai ter como agradecer a isto, né? Mas e muito menos agradecer esse mal. O que o texto que Paulo fala não é isto. O que ele está falando é que mesmo você estando sofrendo, tente cantar, tente orar, tente louvar a Deus para amenizar e com bastante fé e perseverança, você vai de uma forma ou de outra encontrar motivos para agradecer em meio ao crisol. E quando ele fala assim, em tudo dai graça,
é você cantar, é você adorar o grandioso Deus. Fala que mesmo em meio a esse câncer que você está passando, uma doença grave, que você encontrará forças através do louvor para a cura também. Uma oportunidade para nós agradecermos a Deus por outras coisas boas que também Ele nos dá. Você pode estar num momento difícil, mas existem outras coisas boas que você deve agradecer a Deus, aquilo que passou na sua vida, que você foi vitorioso. Amigos, ainda que nós tenhamos assim passado fome, injustiça, né? Ou talvez sofrido prisões, como passou, né, o apóstolo Paulo, que inclusive esse livro de Filipenses 4, ele escreveu quando ele estava preso, né? Mesmo que a gente esteja nessas situações, que nós estamos enfrentando assim, lutas diferentes, né, da que Paulo estava sofrendo, mas tudo isso pode ser experiências para nós, né? Porque o cristão, ele deve depositar a sua confiança em Deus através do louvor, da oração, procurar viver cada dia, cada ponto dos sofrimentos, né, como se fosse o último, e tudo isso enraizado através da fé, acreditando que Deus irá realmente colocar as mãos poderosas. E assim você receberá forças necessárias para suplantar as dificuldades, para você viver contente em qualquer situação. E isto é mencionado no livro do apóstolo Paulo, Filipenses 4:11. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você está passando por momentos difíceis, né? Talvez uma doença, talvez um relacionamento ruim, dificuldades, desempregada, uma doença grave. É neste momento que você tem que procurar a Deus e aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. É através desses momentos que você deve fazer um louvor, orar, cantar, agradecer. Tudo isso vai amenizar teus sofrimentos. Mas o mais importante é você aceitar a Jesus, porque Ele quer te dar esse plano que chama-se salvação, esse presente que é para vocês que chama-se salvação. Porque Ele quer tirar desse meio de sofrimentos que está nesse mundo e te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por que Ele quer fazer isto, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.